Olá pessoal, este é o blog Tecraí e eu sou Efigênio Machado. A gente participa às vezes de alguma conversa, de algum bate-papo e muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas às vezes querem falar alguma coisa e fica receoso. Outros falam, às vezes, fala muito aquilo que ele quer falar, não é muito aquilo que a gente quer ouvir. Mas é bom ouvir, porque ouvir as ideias das pessoas é importante. Eu não posso conviver somente com as minhas ideias. Eu gosto de participar com as ideias que não são as minhas. Conviver com aquilo que os outros pensam diferente de mim. Eu me sinto muito bem com isso. Às vezes, chega o momento de você ter um momento de dizer para e não dá para começar, para continuar, porque não tem mais espaço. A pessoa às vezes deixa no espaço muito difícil. Existe muito isso. Eu tenho amigos de diversos partidos, diversas partição política. E a gente consegue conviver com eles porque são amigos. Antes das outras partições políticas, eu já era petista, já era da esquerda, convivo com essa posição, tenho essa posição e estou muito bem com ela. Não acho que para mim ser ou participar ou estar na posição de oposição ou do lado do partido de esquerda que eu sou, eu tenho que discordar das pessoas e brigar com as pessoas. Eu já aprendi isso há muitos anos, que eu tenho que conviver, eu tenho que ter as minhas ideias e colocar elas, e conviver com elas. Eu, então, entendo muito bem o que é ter e ouvir a opinião dos outros. Não vai mudar a minha. Eu tenho já a minha consciência correta com relação àquilo que eu penso. Mas é muito complicado, porque, às vezes, você tem que conviver, ouvir coisas que você nunca está pronto para viver. E você, cada vez que passa, você convive com isso. E você é obrigado a estar convivendo. Olha, dia 18 agora, que passou, teve o encontro, uma audiência, onde nessa comissão esteve o então ministro do exterior, o ministro Mauro Vieira. O ministro Mauro Vieira, ele é o ministro que trata dos assuntos diplomáticos do Brasil. Ele responde por essa área. E ele esteve respondendo às diversas perguntas dos senadores lá no Senado, e aí teve diversas opiniões. Eu queria muito que vocês ouvissem essa opinião. As opiniões dos senadores, daqueles que não pensam como a gente pensa, como outros pensam, e eles têm essa maneira de pensar. Mas antes eu queria te pedir, inscreva-se nesse canal. Esse canal tem opinião, esse canal tem visão de maneira diferente, e a gente gostaria muito que você tivesse condições de opinar, se inscrever nesse canal e também dar um like para que a gente possa continuar. Porque os vídeos que a gente faz, que a gente tem produzido, são vídeos diferentes dos outros blogs. E a gente quer que continue assim. Este é o blog Tecraí, e ele pensa assim, dessa maneira. E a gente gostaria muito de dizer para vocês dessa situação. E a gente vê as pessoas reclamando, a gente vê reportagens dizendo que os corpos estão por todos os lugares na Palestina. E já está trazendo mau cheiro, tem dificuldades, são corpos para lá e para cá, em diversos lugares do território palestino, que já não é um território grande, um território pequeno, e se tornou um cemitério praticamente toda a área da Palestina. Então a gente fica com muita tristeza, é uma coisa que bate muito forte na gente, porque a gente vai conviver com isso, a gente pensa nisso, como pode viver um povo, uma nação viver com tanto sofrimento, né? E essas pessoas vivendo com essa dificuldade. E lembrar que bem há poucos dias tinha muitos brasileiros, ainda tem brasileiros pra caramba lá, já veio mais de 1000,
O Lula mandou trazer mais de 1.000, já veio mais de 1.000, tem mais vários outros para trazer para cá. Tem 38 que está ali na boca da fogueira, a ser queimado praticamente pela bomba. Então a gente fica torcendo para a felicidade desse povo ser repatriado com segurança. E às vezes a gente não vê essas pessoas que são repatriadas, que estão lá com dores na barriga, apertando a barriga para não sujar a roupa na rua, você entende? Para vir para cá, como estavam essas pessoas. E elas vieram para cá, não souberam sequer agradecer o Lula. Não falou o nome do Lula, tem medo de falar o Lula, falou o nome do Lula. E o Lula é uma pessoa que ajudou eles, que deram condições para que eles viessem lá para cá, transportar essas pessoas. E as pessoas têm que olhar para o Lula como ele merece. Não é qualquer pessoa, é o Lula. Ele não tem isso, não tem... Para que se pudesse organizar, só para dar uma ideia, no Paquistão havia 7.000 pedidos de pessoas que ficavam aglomeradas do lado de fora, afegãos solicitando vistos para a entrada no Brasil. Era humanamente impossível com as nossas condições. Então tivemos que, foi dado um período para se tentar fazer uma força-tarefa, para se tentar tirar o acúmulo de pedidos e se continuar o exame de cada um deles. É muito, no que diz respeito aos cidadãos afegãos, é necessário um grande exame que demora muito tempo a documentação, porque tem pessoas que já estão há muitos anos fora do país e que não estão sendo deslocados por causa do conflito que houve. Mas, enfim, a instrução, a orientação do governo é que sim, se continue com os vistos humanitários. Ao CONARE, o Conselho Nacional de Refugiados, que é o braço do Executivo, que examina e vê cada uma das situações, e vai haver, evidentemente, assim que pudermos nos reorganizar para um atendimento mais pleno, será feito, infelizmente, para que as embaixadas menores estejam habilitadas, é necessário orçamento, é necessário pessoas, é necessário funcionários e recursos. Por isso que houve essa parada temporária, mas, sem dúvida nenhuma, continuarão a ser examinados esses vistos. Passando às perguntas do senador Carlos Viana, e também aí nelas responderei uma da senadora Mara Gabrilli, a questão de declarar o Hamas uma organização terrorista ou não foge no momento à nossa política, porque nós declaramos os países ou as organizações ou as pessoas que são designadas como tal pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o órgão encarregado de velar pela paz e segurança internacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas não classificou as duas organizações, o Hamas com o seu braço. O Hamas é um partido político também, tem um lado administrativo e tem duas brigadas que são o braço armado. Não foram nem a organização como um todo, nem as brigadas, as duas brigadas, cujo nome não me recordo agora, não foram consideradas organismos terroristas, organizações terroristas até agora. Portanto, o Brasil segue essa orientação, como segue também das sanções em geral, sanções contra países. Nós só aplicamos sanções que sejam aprovadas pelo Conselho de Segurança e não aplicamos unilateralmente sanções que outros países aplicam e até que nos solicitam que sejam replicadas no Brasil. Com relação à proposta que o senhor nos faz, não cabe ao Brasil nesse momento, inclusive porque esse conflito nos atinge justamente no momento em que nós estamos na presidência do Conselho de Segurança, que é um mês apenas. Por acaso tivemos na presidência do Conselho de Segurança no início desse mandato. Esse mandato, como membro não permanente, é de 2 anos, foi 2022 e 2023. Dentro de 2 meses nós deixaremos o Conselho de Segurança. E, nesse momento, a presidência do Conselho de Segurança
não dá uma capacidade especial diferente para que se possa fazer esse tipo de apresentação. Nós recolhemos as contribuições dos demais países e apresentamos, como o senhor citou a resolução. A resolução foi feita por inúmeras consultas ao longo de mais de 3 dias entre todos os países membros, de forma a acomodar uma linguagem que pudesse ser aceita por todos os países do Conselho e que atingisse o objetivo da resolução, o objetivo com que o Brasil trabalhou, que era assistência humanitária, enfim, a saída dos brasileiros, a entrada de auxílio humanitário também, de medicamentos. Qualquer resolução que tivesse os termos que o senhor usou, considerando uma organização terrorista, primeiro estaria contrário aos dispositivos da ONU, porque não foi classificado dessa forma. E segundo, teria oposição e veto de outros países. A nossa preocupação não foi em tomar posição política, porque, inclusive, o Brasil se dá bem com os dois lados, com Israel e com a Palestina, e nós queríamos, e graças a isso, inclusive, conseguimos ter diálogo com os dois lados, um diálogo muito fluente, muito fluido, para conseguir retirar os brasileiros. Se nós tivéssemos adotado uma posição desse tipo, nós não teríamos a facilidade com que fomos tratados pelo lado palestino, por exemplo. Poderia criar uma dificuldade, nós teríamos uma posição muito declarada com relação a um grupo. Isso é a nossa posição em todos os tipos de conflito, em todas as questões. Agora, especificamente no Conselho de Segurança, nós não poderíamos propor, porque essa proposta não avançaria em nada, seria bloqueada imediatamente se propuséssemos que o Hamas fosse extinto. Bom, primeiro para extinguir, não sei como seria, mas que fosse retirado da faixa de Gaza e entregue à administração à ONU. Isso não avançaria, não chegaria a ser um papel, não seria um documento. Isso, o senhor pode dizer que é um absurdo? Sim, mas é o que reflete a situação atual do Conselho de Segurança. Daí vem a nossa posição tradicional há mais de 30 anos, que lutamos pela modernização, pela reforma do Conselho de Segurança, porque precisa ser mais democrático, mais aberto, ter uma participação maior dos países importantes e relevantes. Quando eu dizia hoje aqui, um pouco antes da reunião, quando a ONU foi criada, havia 54 países no mundo. Hoje, só na África são 55. E da África, naquele momento independente, talvez fossem 2 países. Hoje, no mundo, há 195 países membros da ONU. E não reflete, portanto, mais a composição de 1945. E o Brasil é um dos poucos. Há 2 ou 3 países do mundo que têm relações diplomáticas com todos os países. O Brasil é um deles. Nós temos com todos. Da Coreia do Norte, a todos os regimes, com todos os países, nós temos um canal diplomático aberto com o qual nós podemos usar para falar em momentos de necessidade. Portanto, tudo isso que aconteceu é mais um argumento favorável à reforma do Conselho de Segurança, que transformaria a ONU numa organização mais executiva, mais ativa, mais presente na solução de conflitos. Eu fui embaixador na ONU durante 3 anos e meio e no processo de negociação que existe, uma conferência anual chamada de negociações intergovernamentais para discutir, que não passa das discussões do conflito, da reforma do Conselho de Segurança. Eu inúmeras vezes disse e terminava minha apresentação final dizendo que esperava que não acontecesse um grave conflito mundial, como foi a Segunda Guerra Mundial, para que fosse possível se fazer a reforma do Conselho de Segurança. Eu repeti isso várias vezes. Talvez a gente esteja hoje diante de um conflito de grande gravidade e que
chame a atenção e nos acorde a todos para a necessidade de uma governança internacional diferente em que se possa fazer frente a esses desafios tão grandes. Agora, quanto à classificação do Hamas, há 4 países no mundo apenas que classificam como organização terrorista, e nós seguimos estritamente as decisões do Conselho de Segurança. Portanto, essa é uma tradição brasileira de sempre, desde sempre, e nós mantemos a nossa tradição de diálogo com todos. Nós falamos com todos os países, independente do governo que esteja. As relações do Brasil são relações de Estado, e nós conversamos com todos os países, seja o governo que for, seja a orientação que for. O importante é defender o interesse nacional. E, enfim, queria dizer isso. Queria também dizer, com relação aos BRICS e a nossa relação com o Irã, o Brasil tem 120 anos, estamos celebrando esse ano, 120 anos de relação com o Irã. Ele ingressou nos BRICS, quer dizer, foi aceita a postulação, como de outros 5 países, numa reunião em que cada país, uma das coisas era a defesa do equilíbrio regional. O Brasil, como um país que tem relações diplomáticas há 120 anos com o Irã e que tem um comércio que é importante, não podemos esquecer, e muito superavitário para o Brasil, nós não podíamos nos opor ou vetar, inclusive porque não há veto. Foi apresentado e não há veto na reunião dos BRICS. O BRICS também é uma organização que visa o consenso, visa o desenvolvimento e visa as relações dos estados, as relações pacíficas, como nós queremos, com outros estados, de forma que se possa promover o desenvolvimento. E é isso. E o senhor falou também de recursos e tudo. Não há recursos envolvidos nos BRICS, não há contribuição. A única coisa que se pode dizer é do Banco dos BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento. Precisa, para se receber financiamento do Banco dos BRICS, como é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento, enfim, todos os organismos multilaterais de crédito. Precisa que se pague uma cota, que se entre. E com base nessa cota é feito empréstimos, levantamento de recursos para ser pago. Mas tem a cota como garantia e tem que ser membro do banco para receber. Portanto, por enquanto não há nenhum. Muito obrigado. Com relação à pergunta do general Mourão, que muito agradeço, sobre o que efetivamente o Brasil pode fazer para promover uma mediação. E nós temos feito isso, quer dizer, a resolução que nós apresentamos depois, que não é do Brasil, é o produto da contribuição de todos, e ela incluía vários itens que para o Brasil, vários aspectos eram importantes, mas recolheu de vários outros. Nós temos que lembrar que há 5 membros permanentes que têm o direito de veto e há 10 outros não permanentes, dentre os quais o Brasil, nesse momento, e como eu disse, vai deixar de ser dentro de 2 meses e meio, e então nós fizemos um trabalho de consensuação, de reunião das posições para tentar que fosse aprovado. É uma contribuição para a solução desse conflito, ainda que parcial, mas nesse momento de conflagração, de guerra e de mortes. Era um primeiro momento. Se houvesse um cessar-fogo, se houvesse um entendimento e, sobretudo, o que é mais urgente é uma saída humanitária e a possibilidade de ingresso de bens de primeira necessidade com água. Havia pessoas morrendo por desidratação na faixa de Gaza, que já não havia mais água potável. A água é dessalinizada ou purificada, a água salobre que é purificada, e não havia mais energia. A situação era caótica. E então o nosso objetivo era encontrar uma saída. A resolução foi aprovada. Houve, dos 15 países membros, 12, inclusive o Brasil, votaram a favor, queriam essa solução. 2 se abstiveram e 1 votou contra, como com o direito de veto não avançou. O que nos resta fazer? Continuar insistindo, tanto pela reforma do Conselho e da ONU em geral, porque não é só o Conselho, mas também continuar insistindo e fazer
os outros atores, sobretudo os membros permanentes, que são as grandes potências, que verem que é preciso e que há outros países que têm uma voz hoje em dia, não é só o Brasil, mas há outros países, como a Índia, por exemplo, com uma população tão grande, não está presente também no Conselho, mas que tem também uma contribuição a dar. Então, eu acho que é o que nós podemos fazer e que já estamos fazendo. Segundo ponto, membros podem propor acordos. Essa questão, por exemplo, de desarmar o Hamas num momento como esse e devolver a Autoridade Nacional Palestina, que vive em paz, há problemas na Cisjordânia, mas 8 milhões de palestinos vivem bem, 100 mil trabalham em Israel. Devolver a Autoridade Nacional Palestina à administração, com apoio da ONU, é uma proposta. Isso vai acabar sendo feito pelos Estados Unidos. Por que o Brasil não pode fazer isso? Nós somos queridos lá, a nossa voz tem... a questão, por exemplo, o senhor citou da água. Senador Renan, os canos de água usados para levar água à população são roubados com ajuda internacional de dinheiro. Eles são usados para fazer foguete. A população fica sem água, é abastecida na base de caminhões. Por quê? Porque os canos que a Europa dá, vai lá, coloca, daqui a pouco eles são desenterrados e viram foguetes. Então, isso mostra claramente como que a gente tem que ter uma noção do que é a Palestina. O povo palestino tem direito à autonomia, tem direito à paz e quer a paz. Quem não quer a paz é o Hamas. O Hamas e o Hezbollah, que são apoiados, como eu disse, pelo Irã e que não quer o acordo de paz definitivo entre os árabes e os judeus. Muito obrigado. Com a palavra, Vossa Excelência, ministro Mauro Vieira. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Eu só queria esclarecer, quer dizer, que o Brasil, repetindo mais uma vez, como a ONU não considera, o Conselho de Segurança não considera, o Brasil não considera também não adota para ter a condição de continuar a falar com os dois lados. Só 4 países adotam essa classificação. Os Estados Unidos é um deles, há outros 3, que não sei, nem me lembro se são membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, há 189 países membros da ONU que não adotaram e alguns países muito importantes, com muito peso, que poderiam adotar. No momento em que houver uma decisão colegiada sobre isso, o Brasil poderá seguir ou não, aí é outro momento. Agora, com relação a retirar ou desarmar o Hamas e de retirar, o Estado palestino é membro da ONU. Eu acho que isso tem que começar por eles que têm que pedir. Nós não podemos interferir no Estado palestino e dizer que eles têm que fazer isso ou fazer aquilo. Quando há um governo, como já houve em crises africanas, que chegam e pedem a criação de uma força de paz, é feita. Mas não havendo, não se pode fazer. Muito obrigado. Iniciaremos o segundo do senador Espiridião. A mim conceda a palavra ao senador Humberto Costa. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu acho que, antes de mais nada, nós temos aqui que fazer um importante reconhecimento à manifestação do embaixador Mauro Vieira, sua fala inicial apresentando todas as razões para os posicionamentos do nosso país, entender que o Brasil adotou 2 posições extremamente relevantes e estratégicas nesse episódio. O primeiro deles foi procurar garantir a todos os brasileiros que estavam na região de conflagração o direito de voltarem ao seu país sãos e salvos. E isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Países outros muito mais poderosos que o Brasil até agora não conseguiram fazer. O caso dos Estados Unidos, o caso da Grã-Bretanha, que tem feito repatriamento, mas cobrando uma indenização de cada um dos beneficiados. Então, o Brasil deveria estar orgulhoso do trabalho da sua diplomacia, das suas Forças Armadas, mas principalmente do presidente da República. Eu tenho ouvido as pessoas falarem a FAB foi maravilhosa, o Itamaraty é maravilhoso, mas existe um chefe de Estado e chefe de governo que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que adotou essas posições. Primeiro ponto. Segundo ponto, a postura do Brasil, que
talvez excetuando um período recente de triste memória, é a mesma. A posição da diplomacia brasileira que Vossa Excelência está defendendo aqui é a mesma que foi defendida até mesmo durante o período de governo militar, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, durante os governos de Lula e Dilma, durante o governo Temer. Portanto, não se está aqui criando a roda numa posição diferenciada que o Brasil estaria adotando. Segundo, eu acho que a pior coisa que se pode fazer, não só num episódio como esse, mas na discussão de uma situação mundial, e eu acho que é importante a gente ter a consciência de que nós estamos caminhando por um labirinto muito perigoso. A perspectiva de um conflito como esse, somado ao conflito que acontece hoje na Ucrânia, de se espalhar e daqui a pouco nós termos um comprometimento gigantesco da situação econômica do mundo, porque ali se concentram grande parte das reservas de petróleo, de atividades econômicas, etc., bem como de ódios que se somam há muito tempo. Então, o Brasil tem que ter realmente essa posição de cautela. E Vossa Excelência foi muito feliz quando disse: que adianta eu começar com a resolução dizendo que o Hamas é terrorista? Não seria um veto só, não. Seriam vários. O objetivo que o Brasil teve foi o de encontrar uma solução. Encontrar uma solução para uma crise que é uma crise humanitária. Também, claramente, ou principalmente, não é? Então, eu queria primeiro fazer essa colocação. Segundo, também para se fazer críticas à posição que o Brasil adota agora, em vários pontos, é importante analisar o que, os porquês e os resultados. Ucrânia. O Brasil não deixou de condenar a Rússia por ter invadido o território da Ucrânia. Esse é o primeiro ponto da resolução que foi tirada. E, a partir dali, o Brasil procurou adotar uma posição de mediação. O presidente Lula se encontrou com o presidente Zelensky, tratou de negociações com os russos em busca da paz. O que adianta ser mais um que vai estar ao lado de um ou de outro para o entendimento da necessidade da paz naquela região. Com relação ao Maduro, ele esteve aqui, o governo recebeu, já esteve aqui naquela reunião. Mas qual é o resultado disso hoje? O Brasil atuou intermediando uma situação que está bem perto de ser uma situação de entendimento, com a exigência de que as eleições que vão acontecer no ano que vem sejam livres, democráticas, monitoradas pela comunidade internacional e, em contrapartida, os Estados Unidos se comprometendo em levantar algumas das barreiras que estão impostas hoje à Venezuela. Então, não é um simples posicionamento político ideológico, mas é um entendimento, inclusive, de que essa região em que nós vivemos, ela precisa ser exemplo, e não só exemplo, mas um espaço de paz, porque a América Latina adquire a cada momento, a cada dia que se passa, uma posição de protagonismo importante, ainda mais quando nós temos aí, de certa forma, uma decadência do poder americano. Com relação a Cuba, quando o Brasil se coloca contra o bloqueio, ele está apenas repetindo o que há décadas a ONU faz, condena o bloqueio a Cuba. Há décadas. Todos os anos essa resolução é tomada. O que eu queria perguntar a Vossa Excelência, primeiro, na sua experiência, qual é a avaliação de Vossa Excelência quanto à possibilidade de uma ampliação desse conflito? O presidente Biden iria ser recebido por vários dirigentes de países árabes e várias desses convites foram retirados. Qual o significado disso? Significa que os países árabes adotam uma posição mais firme de condenação do que está acontecendo nesse momento? Vou concluir, senhor presidente. E a outra é, diante da rejeição dessa resolução, o que é que o Brasil, ainda na condição de
presidente temporário do Conselho de Segurança da ONU, está pensando o que é que ele imagina, de que forma ele vai procurar encontrar realmente uma saída. E, por último, eu só queria lembrar que o presidente Lula pode falar com autoridade sobre esse conflito, sobre os dois países dos quais nós somos amigos e irmãos. Até porque foi o primeiro presidente brasileiro a visitar os dois países durante o exercício do seu mandato. Então, posição mais clara de que respeita ambos e que defende a ideia consagrada de dois estados, me parece que não é preciso explicar por quê. Obrigado. Nós agradecemos a intervenção do senador Humberto Costa. Há pouco nós obtivemos aqui uma expressa autorização para incluirmos o senador Chico Rodrigues neste bloco. Eu gostaria de ir mais longe com essa expressa autorização recebida para incluir a senadora Margarete Buzzetti e o senador Alan Rick. Com a palavra, Vossa Excelência. Senadora Margarete. Obrigada, senador Renan. Eu não quero fazer uma pergunta, chanceler Mauro Vieira. Estou aqui para dizer que fiquei muito feliz com a atuação da diplomacia brasileira na repatriação dos nossos irmãos brasileiros. Os seus esforços junto ao ministro da Defesa, José Múcio, quer dizer, tudo correu com muita rapidez, celeridade, e nós já temos, inclusive, um cuiabano que chegou entre os repatriados. Mas o que a gente assiste de fora, e eu sou filha e neta de alemães, e memória de guerra é uma coisa que não é bom nem a gente lembrar. Assim, você vê, realmente, para mim, o Hamas é um grupo terrorista, ponto. Mas diz um ditado popular que quem mais sofre na guerra é a verdade. Então, eu só tenho que pedir a Deus que as coisas aconteçam, que vão pelo melhor caminho, porque é como a gente já ouviu aqui, de ambos os lados. Todos têm razão e todos estão errados. Quando se começa uma guerra, os dois lados perdem a razão. Israel tem o seu direito de defesa, lógico, mas e aí? Isso quer dizer matar os palestinos? Então, não tenho o que dizer. Só me resta pedir a Deus que essa guerra termine o mais rápido possível, que os brasileiros venham. E uma coisa que eu senti falta, chanceler, foi o que o senador Sérgio Moro falou. A diplomacia brasileira teria que ter se pronunciado sobre a morte dos brasileiros de uma forma diferente. Foi só isso que eu senti falta. Muito obrigada. Agradecemos à senadora Margarete Buzzetti a sua intervenção inicial e concedo a palavra ao senador Alan Rick. Com a palavra, Vossa Excelência. Senador Renan Calheiros, presidente desta importante comissão do Senado da República, embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, demais senadores, assessores, amigos presentes. A primeira pergunta que eu faço, embaixador Mauro, mas inicialmente agradecendo ao governo brasileiro pela repatriação, faço aqui das palavras da senadora Margarete as minhas, o reconhecimento pela atitude rápida em repatriar tanto brasileiros em Israel, quanto, neste momento, brasileiros na Palestina. Também enviei ao senhor ministro requerimento de informação acerca da posição brasileira no tocante a esta guerra contra o grupo terrorista Hamas. Quando eu estive em Israel, em 2016, passeando ali pela Cidade Velha, em Jerusalém, eu me deparei com uma praça
com uma placa muito bonita, senador Fernando, senador Carlos Viana. Lá estava escrito: ao nobre povo brasileiro. Ao nobre povo brasileiro. É a Praça Oswaldo Aranha, homenagem ao nosso chanceler, ao homem que presidiu em 1947 a Assembleia Geral da ONU, o presidente Renan, que reconheceu o Estado de Israel, a livre e pacífica convivência entre o povo palestino e o povo judeu. Neste tempo todo, e retomando 1936 até hoje, Israel buscou, durante 5 oportunidades, senador Carlos Viana, acordos de paz e de partilha, de convivência pacífica com os irmãos palestinos, que, repito, também sofrem nesta guerra. O povo palestino não é o Hamas. O Hamas são terroristas, criminosos de guerra, bandidos, assassinos, estupradores. Devem ser tratados como tal. Mas não o povo palestino, não as crianças palestinas. Mas o maior sacrificado neste conflito, a maior vítima é o povo de Israel. Foram pegos de surpresa, massacrados, senadora Margarete, em suas próprias casas. Imagine a dor daquele pai sofrendo e até celebrando a morte da filha de 8 anos, porque ele sabia que nas mãos dos terroristas do Hamas ela seria torturada, estuprada, vilipendiada. Imagine a dor dos pais vendo seus filhos pequenos, seus bebês, decapitados, assassinados com a salva de tiros no seu próprio berço. Crianças queimadas vivas. Eu imagino a dor dessas pessoas. Eu tento me pôr no lugar delas. Eu tenho um filhinho de 2 anos e meio. Só de imaginar uma atrocidade com meu filho, eu sou capaz de qualquer coisa contra uma pessoa dessa. E a posição do Brasil, ministro, com todo o respeito que Vossa Excelência merece, uma posição de neutralidade, muito me preocupa. Nos causa espanto, senador Sérgio Moro. Até pelo papel histórico que o Brasil tem na criação do Estado de Israel. Ora, eu traria aqui uma pergunta. Ao não reconhecer o Hamas como grupo terrorista, o que impediria, senador Renan, o grupo Hamas conseguir financiamento do Brasil, empréstimo do BNDES, qualquer outro tipo de benefício do Brasil? Porque eles são, na opinião daqueles que defendem o Hamas, um partido político, um representante do povo palestino. Ora, se o Brasil não o condena, como já o fizeram os Estados Unidos em 1997, Reino Unido em 2001, o próprio Estado de Israel, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Paraguai, além da OEA, Organização dos Estados Americanos, da qual o Brasil faz parte. Então, primeiro é a posição do Brasil. Sabemos que, temporariamente, o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU e teve o seu relatório rejeitado pelos Estados Unidos. Teve um veto americano em relação ao direito do Estado de Israel de se proteger. Mas é bom que se diga, há uma série de discursos contrariando Israel, buscando condenar Israel pelo seu direito de defesa de atacar as bases palestinas, as bases do Hamas na Palestina, na faixa de Gaza, as bases do Hamas. Mas o próprio grupo terrorista do Hamas utiliza civis, impede que seus civis saiam da zona de conflito, uma vez que Israel anunciou, olha, saiam desta região, vão para a região do norte, porque serão alvos do sul, serão atingidos. O pessoal sair do norte para o sul, que seriam atingidos. Então nós vemos um procedimento humanitário do governo de Israel. Coisa, senador Esperidião Amin, que não é feito pelo Hamas. Eles utilizam seus próprios cidadãos como escudo. Eles utilizam seu próprio povo como escudo. Então, diante disso, ministro, é importante que o Brasil tome uma posição. Até porque eu não vi o repúdio do governo brasileiro a grupos de extrema esquerda no país que celebraram, comemoraram publicamente os ataques do Hamas ao povo de Israel. Aquilo foi de uma atrocidade, uma atitude covarde, cruel,
de grupos de extrema esquerda no Brasil comemorando o senador Sérgio Moro, celebrando o ataque do Hamas a Israel. O Brasil deveria, o governo brasileiro, repudiar veementemente aquilo. E para concluir, senhor presidente, o governo brasileiro tem a oportunidade, na presidência do Conselho de Segurança da ONU, de celebrar a sua posição histórica e honrar o povo brasileiro na defesa dos irmãos em Israel que sofrem com esta guerra. Eu faço esse apelo ao ministro, com todo o respeito que Vossa Excelência merece, de que o Brasil reveja a sua posição. A neutralidade não é papel do Brasil, que tem, repito, uma relevância histórica para o povo de Israel. Muito obrigado. Vamos à intervenção do senador Alan Rick e concedo a palavra ao ministro Mauro Vieira para as respostas às interpelações. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, eu acho que poderia talvez responder um pouco em bloco, porque algumas perguntas que mais ou menos coincidem, mas o senador Sérgio Moro falou de Cuba, de Venezuela, de Nicarágua. Eu queria dizer que nós temos uma atuação nos diferentes órgãos da ONU, como, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos, que, lamentavelmente, não vem tanto a público, mas que é uma mudança muito grande da posição anterior, com relação especificamente à Nicarágua. E com relação a Cuba, nós não poderíamos deixar de votar, como destacou o senador Humberto Costa, nas resoluções da ONU, da Assembleia Geral da ONU, que é o órgão mais democrático, que tem 193 membros, em que as resoluções são aprovadas, essas resoluções, quer dizer, de condenação ao bloqueio e o sofrimento que impõe à população civil, são aprovadas por 189 votos a 4. E essa condenação foi sempre o padrão da posição brasileira, com exceção de 2 vezes recentemente. Nós retomaremos agora, na votação desse ano, a posição tradicional do Brasil, que é de condenar o bloqueio, que só causa sofrimento, fome, necessidades ao povo cubano. Cada vez a situação é também mais complexa. Com relação à Venezuela, o presidente da Venezuela foi recebido aqui da mesma forma que foram os demais. Foram recebidos, ele apenas teve uma reunião prévia com o presidente Lula para poder discutir temas que são do grande interesse nacional. Nós não podemos esquecer que temos uma fronteira de mais de 2.200 quilômetros com a Venezuela, na Amazônia, que é um território de grande fragilidade, e que a Amazônia é um país que acolhe 20 ou 30 mil brasileiros nesse momento, em que tem as maiores reservas mundiais de petróleo e que é fundamental para, por exemplo, o suprimento de energia ao estado do senador Chico Rodrigues, que já veio muitas vezes conversar comigo no Ministério, porque a Roraima, não estando conectado ainda, estará no futuro próximo ao Sistema Nacional de Distribuição de Energia, precisa da energia que vem de Guri para que tenha uma energia mais sustentável, não seja só termoeletricidade. E, então, manter um contato e conversar, o que eu digo sempre, não é neutralidade. O Brasil não tem neutralidade, sempre tomamos posições muito claras. Agora, nós não deixamos de falar com todos os países. Tenham o governo próximo ou o governo distante, politicamente, ideologicamente. O governo brasileiro e o governo do presidente Lula tem relação com todos os países e continuará tendo e falando. Nesse caso específico da Venezuela, havia muitos interesses, porque é um país grande, com o nosso vizinho, e que dependemos para assistir aos cidadãos de Roraima, precisamos da cooperação, não podemos esquecer disso. Sugerir o direito de autodefesa, que foi mencionado também pelo
senador Moro, e também em outra das perguntas, está referido na resolução. Porque as resoluções, como todo texto legislativo, ainda mais sendo um texto em que tem que acomodar a posição de 193 países, às vezes é intrincado, às vezes é mais difícil, mas no início da resolução diz assim, retomando os princípios contidos na Carta da ONU, e aí especificamente vai dizendo a resolução e cita a autodefesa. Então, isso não é um problema e, se for diferente, não se aprova nada. Seria um silêncio total e absoluto. E, voltando à questão de o Brasil propor que o Hamas seja um grupo terrorista, se o próprio governo da autoridade palestina, com o qual o governo brasileiro tem relações, se o próprio governo não pediu ainda, não motivou, e se não foi até o momento considerado como tal pela maioria dos membros da ONU, por que nós tomaríamos essa iniciativa? Talvez, se tivéssemos feito, podíamos até ter agora dificuldades muito maiores para evacuar os brasileiros que estão nessa região. E eu espero não estar... quanto também à nova proposta, como nós vamos proceder, se vamos apresentar uma nova proposta, temos que ver um pouco, temos que esperar a situação. Nós estaremos na presidência do Conselho até o último dia de outubro. Tem que ver o que hoje mesmo, depois da votação, da reunião que teve a votação, houve uma outra sessão em que foi discutida o ataque ao hospital ontem na faixa de Gaza. Estava começando a reunião quando eu vim para cá, não sei como terminou e como está essa reunião. Nós temos que esperar um pouco a evolução dos fatos e ver se há condição de acomodar. Tem que ser uma proposta um pouco diferente da atual, porque se repetirmos a mesma proposta, evidentemente terá o mesmo resultado. Então temos que ver, aproveitar um pouco a situação, ver como será a evolução de cada um dos fatos, dos eventos. Temos que esperar mais informações precisas sobre os fatos, como que aconteceu, de onde vieram, de onde veio o foco de ataque dos foguetes, enfim. Temos que esperar um pouco. No calor dos fatos, nós não podemos reagir, porque senão podemos cometer erros. Nós temos que esperar um pouco, vai haver investigação, evidentemente a ONU dará, e a palavra da ONU tem autoridade para o Brasil. Nós vamos esperar. Existem lá na ONU agências da ONU especializadas, como a agência, uma chamada UNRWA, que é para justamente para os refugiados palestinos. Eles já perderam 11 funcionários que morreram nesses conflitos todos. Então, nós temos que esperar um pouco um balanço, mas nós, dentro da posição do Brasil, que não é de indiferença ou não é nós temos uma posição clara e condenamos os atos terroristas em todas as formas, em todas as suas formas. Então, eu queria agradecer ao senador Esperidião Amin, fez uma apresentação muito interessante. Eu como membro do Executivo, eu me poupo de fazer comentários sobre política interna ou políticas de um ou de outro Estado, porque não vem ao caso. Nós falamos com todos e temos contatos e discutimos com todos. Não quero, portanto, ser crítico de atos de outros países, não sendo nacional desses países. Mas agradeço as informações e a reflexão, que foi muito importante. O senador Humberto Costa falou da posição histórica do Brasil e do gesto importante realizado pelo Brasil ao tentar consensuar uma resolução. E esse gesto foi importantíssimo. Eu acho que isso é um reconhecimento, ter tido 12 votos, ou seja, e posso até dizer quais foram os votos, foram os 10 países membros não permanentes, do qual está o Brasil, mais a França,
que têm direito a veto. Esses 12 votos são muito significativos. Como foi dito aqui, não temos uma resolução aprovada desde 2016 e maior parte das vezes não tem esse número suficiente, porque se não houvesse o veto, ela seria aprovada a partir do 9º voto. Mas só aí se produz o veto a partir do voto negativo de um membro permanente, se há condições de ser aprovada. Então, isso foi um caso único e foi uma vitória diplomática brasileira ter conseguido reunir 12 países que uniram forças com o Brasil pedindo que houvesse uma assistência humanitária, que houvesse saída de nacionais brasileiros e de outros países. Há, repito, cerca de 5.000 estrangeiros querendo sair pela saída de Rafah para o Egito, esperando que sejam liberados. E nessa resolução pede também o ingresso, a entrada de ajuda humanitária, que é indispensável, e que também que se poupe crianças e idosos. Então, eu acho que isso é um grande gesto, é uma grande conquista, e pensa como outros pensam, e eles têm essa maneira de pensar, mas antes eu queria te pedir, inscreva-se nesse canal. Esse canal tem opinião, esse canal tem visão de maneira diferente, e a gente gostaria muito que você tivesse condições de opinar, se inscrever nesse canal e também dar um like para que a gente possa continuar. Porque os vídeos que a gente faz, que a gente tem produzido, são vídeos diferentes dos outros blogs. E a gente quer que continue assim. Este é o blog Teclaí, e ele pensa assim, dessa maneira. E a gente gostaria muito de dizer para vocês dessa situação. E a gente vê as pessoas reclamando, a gente vê reportagens dizendo que os corpos estão por todos os lugares na Palestina. E já está trazendo mau cheiro, tendo dificuldades, são corpos para lá e para cá, em diversos lugares do território palestino, que já não é um território grande, um território pequeno, e se tornou um cemitério praticamente toda a área da Palestina. Então a gente fica com muita tristeza, é uma coisa que bate muito forte na gente, porque a gente vai conviver com isso, a gente pensa nisso, como pode viver um povo, uma nação viver com tanto sofrimento, né? E essas pessoas vivendo com essa dificuldade. E lembrar que bem há poucos dias tinha muitos brasileiros, ainda tem brasileiros pra caramba lá, já veio mais de 1.000, o Lula mandou trazer mais de 1.000, já veio mais de 1.000, tem mais vários outros para trazer para cá. Tem 38 que está ali na boca da fogueira, a ser queimado praticamente pela bomba. Então a gente fica torcendo para a felicidade desse povo ser repatriado com segurança. E às vezes a gente não vê essas pessoas que são repatriadas, que estão lá com dores na barriga, apertando a barriga para não sujar a roupa na rua, você entende? Para vir para cá, como estavam essas pessoas. E elas vieram para cá, não souberam sequer agradecer o Lula. Não falou o nome do Lula, para ter medo de falar o Lula, falou o nome do Lula. E o Lula é uma pessoa que ajudou eles, que deram condições para que eles viessem lá para cá, transportar essas pessoas. E as pessoas têm que olhar para o Lula como ele merece. Não é qualquer pessoa, é o Lula. Ele não tem isso, não tem essa dúvida não. Ele pega e faz e pronto, acabou. Dentro de uma programação humana, ele é imbatível no mundo. É só olhar o que falam os meios de comunicação de Israel, o meio de comunicação dos Estados Unidos, que não concorda nem com o velho dos Estados Unidos, eu discordo, o presidente americano, que é a capacidade que eles têm de pensar só de estar de um lado, não pensa que de outro lado tem humano também não, entendeu? Essa questão, eu fico com muita dó, eu fico muito triste com essa situação, porque são muitas pessoas que estão passando dificuldade. Quando terminar essa guerra, pode ser que sobra um que não tem irmão, que não tem primo, não tem pai, não tem mãe. É uma guerra que parece que vai determinar a família sem membro na vida, sem ter
alguém que responde ou como irmão ou como sangue. Eu fico muito triste e quero dizer que uma coisa, eu peço a Deus que abençoe esse pessoal que estão lá, todos eles, o pessoal da Palestina que estão nesse sofrimento todo, que estão nessa dificuldade toda, o pessoal de Israel, todas as pessoas que estão ali em volta, que estão sofrendo com esse desmando dessas desgoverno que existe naquela região. Eu gostaria muito e peço a Deus que abençoe o Lula, que eu não tenho medo de falar isso, que abençoe o Lula que tem coragem e que dá aula a muitos executivos no mundo que quer fazer o que o Lula faz, mas não consegue, né? Não é o Lula, não tem jeito, é complicado, né? Não consegue fazer o que o Lula faz, mas morre de inveja. Puta merda, como esse povo é invejoso. Até depois, se Deus quiser. Chega mais perto.